Oi, gente! Bem-vindos de volta aqui no meu canal Faz Crochê. Se você ainda não me conhece, eu sou a Jana e na videoaula de hoje eu trouxe um modelo de bolsa super fácil com um ponto onda, que é esse ponto super estiloso. Ela é uma bolsa também bem fácil de fazer, eu vou mostrar todo o passo a passo nessa videoaula, mas antes de continuar, já deixa seu like aqui nesse vídeo, deixa seu comentário, compartilha também, porque dessa forma você contribui com o meu trabalho e não esquece de se inscrever e ativar o sininho de notificações, tá? Porque assim você vai ser avisada assim que eu postar qualquer vídeo novo. Então, bora lá pro nosso tutorial de hoje. E para a peça de hoje eu vou usar o fio náutico de 3 milímetros. Você tem a opção de usar fechador ou botão imantado, fica aí como escolha. Agulha número 5, um isqueiro para o acabamento. E para alça você pode usar tanto uma corrente, como fazer a alça de crochê também. Então, a gente vai começar fazendo corrente, faz esse primeiro nozinho inicial. E a partir dele eu vou fazer um total de 56 correntes. Terminadas as correntes, agora eu vou tirar a medida, caso você esteja usando qualquer outro tipo de fio. Então, essa corrente inicial vai ficar com 45 centímetros. Então, agora a gente vai dar continuidade para subir essa peça. A gente vai trabalhar na parte de trás da corrente, ó, nesses nozinhos, igual vocês estão vendo. Então, vai pular o primeiro nozinho, vai no segundo, e a gente vai fazer só ponto baixíssimo. Então, você vai fazendo pontos baixíssimos até o final dessa corrente. No total, vão ser 55 pontos baixíssimos. Depois que terminar os 55 pontos baixíssimos, chegando nesse final, a gente vai fazer 2 correntes. E agora, de fato, a gente vai começar a fazer o ponto onda. Então, aí a gente vai pular um ponto e a gente vai trabalhar nesse segundo ponto. A gente vai passar a agulha pelo meio de cada um desses pontos de base. Então, pega uma laçada, a gente pula o primeiro ponto, ó, vai no segundo e a gente vai fazer meio ponto alto. Então, a gente vai contar esse meio ponto alto como se fosse o segundo ponto, tá? As correntinhas que a gente fez no início é o primeiro, então, esse é o segundo. E agora, a gente vai fazer mais um terceiro meio ponto alto, um quarto e um quinto. São 5 meios pontos altos nesse início. Pronto, ó, aí você faz a contagem, como eu falei, as primeiras 2 correntinhas iniciais, ela conta como se fosse um ponto. Agora, a gente vai fazer mais 5 pontos baixíssimos, logo em seguida. Então, são 5 meios pontos altos, na verdade 4, né, porque o primeiro conta como se fosse a correntinha lá do início. E, na sequência, 5 pontos baixíssimos. Depois, a gente vai dar continuidade também nessa sequência e vai fazer mais 5 meios pontos altos. Então, esse é o padrão do início. 5 meios pontos altos, 5 pontos baixíssimos. E assim sucessivamente até finalizar toda essa carreira. Lembrando que sempre a gente vai trabalhar passando a agulha pelo meio do ponto de base, tá? Ó, sempre passando a agulha pelo meio do ponto de base. Nas carreiras seguintes também vai ser a mesma coisa. E conforme vocês podem ver, a peça vai ficando dessa forma, ó. 5 pontos baixíssimos e 5 meios pontos altos. 5 pontos baixíssimos e mais 5 meios pontos altos. E assim, sucessivamente, até chegar no finalzinho, ó. Quando chegar nesse final, a gente vai fazer mais uma corrente. E agora, a gente vai repetir o mesmo padrão que a gente fez agora. Ou seja, a gente finalizou com 5 pontos baixíssimos, a gente também vai começar fazendo 5 pontos baixíssimos. E onde a gente fez 5 meios pontos altos, a gente também vai fazer
5 meios pontos altos, ou seja, a segunda carreira repete o mesmo padrão da anterior e sempre trabalhando com a agulha passando pelo meio do ponto de base, igual eu tinha mostrado anteriormente. Então, faz a correntinha inicial, ó, e dá continuidade fazendo 5 pontos baixíssimos. Na sequência, mais 5 meios pontos altos. E assim por diante até chegar no final dessa segunda carreira. E aí, o padrão do ponto já começa a se formar, vai fazendo essa ondulação entre uma carreira e outra, igual vocês podem ver. E aí, você vai dando continuidade. Na carreira anterior, onde você fez os 5 meios pontos altos, você faz também nessa carreira 5 meios pontos altos. E onde você fez os baixíssimos, você também repete os baixíssimos, até chegar ao final dessa carreira. E aí, a gente vai dar continuidade com outra sequência. E cheguei no final dessa segunda carreira. Agora, a gente vai mudar o padrão. Sempre a primeira carreira e a segunda é um padrão. Na terceira carreira, a gente muda. Como eu terminei com esses 5 meios pontos altos, nessa terceira carreira, eu vou começar fazendo 5 pontos baixíssimos. Sempre vai ser assim, o padrão vai ser esse. A primeira e a segunda carreira é um padrão, a terceira carreira, outro padrão. Se eu tivesse terminado essa segunda carreira com um ponto baixíssimo, eu começaria a terceira carreira com ponto meio alto. E assim por diante, porque aí a gente vai formando essas ondinhas, conforme vocês podem ver. E esse é um padrão bem simples de seguir, depois que você aprender a lógica desses pontos, fica muito fácil. Então, se você não tiver entendido, volta o vídeo, assiste no início. Mas é bem simples, na medida que você vai fazendo, você vai percebendo o padrão dos pontos e aí você vai entender. Então, nessa terceira carreira, ó, comecei 5 pontos baixíssimos, fiz 5 meios pontos altos e aí eu dei continuidade, fazendo 5 pontos baixíssimos e assim sucessivamente até a gente chegar no finalzinho da carreira. Quando a gente for subir a quarta carreira, a gente vai começar a quarta carreira pelo mesmo ponto que a gente terminou a terceira carreira, igual a gente fez anteriormente. Então, esse é o padrão mesmo da peça. Pronto, cheguei no final da terceira carreira. Conforme vocês podem ver novamente, ó, finalizei com 5 meios pontos altos. E aí, a quarta carreira, eu vou começar também seguindo esse mesmo padrão. Mais 4 meio pontos altos. Então, eu vou subir 2 correntes. Sempre no final, que a gente termina com esses meio pontos altos, a gente faz 2 correntinhas. Então, aí, sobe 2 correntes e a gente começa fazendo esses 5 meios pontos altos, né? Que a gente conta a correntinha como se fosse um ponto, ó. Pulo primeiro, a primeira corrente de base, vai na segunda, faz o meio ponto alto, e aí faz mais 4, e a gente vai totalizar como se fosse 5, né? E aí depois você continua fazendo 5 pontos baixíssimos, e aí vai repetindo o mesmo padrão de antes.
E aí, a gente vai fazer um total de 28 carreiras, seguindo esse mesmo padrão que eu acabei de explicar para vocês. É bem simples, bem prático de fazer. Eu vou adiantar o vídeo e volto pra gente tirar as medidas. E pronto, terminei as 28 carreiras. No final, eu fiz 2 carreiras de pontos baixíssimos, ó. Só pra fazer aí um acabamento mesmo, então, pra poder deixar essa lateral mais retinha, pra não ficar ondulada. Então, quando você terminar as 28 carreiras, é só fazer 2 carreiras finais com pontos baixíssimos. E agora eu vou tirar a medida pra vocês. Ela vai ficar, ó, 22 centímetros de largura por 38 centímetros de comprimento. E para fazer o acabamento, corta o fio, passa esse fio por dentro dessa última laçada, vai escondendo o fio por dentro dos pontos, depois é só cortar e passar o isqueiro para poder queimar essas pontinhas, e aí vai fazendo a mesma coisa naquela outra ponta do início. E pronto, agora a gente vai para a última parte, mas antes preste atenção do lado direito e do lado avesso da peça, ó. Esse é o lado do avesso e o lado direito é onde ficam os detalhes de ondinha, conforme vocês podem ver. E aí, agora a gente vai fazer essa costura. Então, você vai contar 15 pontos e coloca um marcador no 16º. Faz a mesma coisa do outro lado. Essa parte que a gente separou é a parte da tampa. Então, são 15 pontos em cada uma das laterais, né? E aí, a gente vai fazer uma costura de pontos baixíssimos e vai circular também para fazer o acabamento nessa tampa. Então, a gente vai começar a costura pela parte de baixo do fundo da peça, igual vocês vão ver aí. Então, a gente vai fazer toda essa costura de pontos baixíssimos e a gente vai levar o fio também já pro outro lado, fazendo o acabamento pela tampa. Então, aí você passa o marcador entre um lado e outro para ficar preso aí, para fechar, para não ter perigo de quando a gente fazer a costura, sair do local, ó. E aí, pega o restante do fio e a gente vai começar a fazer essa costura. Como eu falei, a gente vai começar pela parte de baixo, ó. E a gente vai passando a agulha de um lado pro outro, fazendo pontos baixíssimos, pegando uma correntinha do lado e a correntinha também do outro lado. Então, aí deixa o fio inicial, a pontinha do fio, que depois a gente vai esconder ele por dentro da bolsa para fazer o acabamento. E aí, faz esse primeiro nozinho, e aí dá continuidade fazendo pontos baixíssimos. Como eu falei anteriormente, passando a agulha pelo meio do ponto, dessas correntinhas das laterais de um lado, e no meio da correntinha da lateral do outro lado. E pronto, na parte da tampa também você vai continuar fazendo pontos baixíssimos. Então, vai contornando toda essa tampa até chegar lá do outro lado para fechar a outra lateral.
E aí, continua fazendo os pontos baixíssimos também, para fechar a lateral do outro lado da peça, igual vocês estão vendo aí. E depois que finalizar de fechar a última lateral, a gente corta o fio, passa esse fio por dentro dessa última laçada, vai escondendo ele por dentro dos pontos, igual vocês estão vendo, depois é só cortar a pontinha e queimar com isqueiro. Está pronta a costura da nossa bolsa. Agora, a gente só vai para a etapa final, que é colocar o fecho. E aí, você pode escolher que tipo de fecho você quer usar. Eu vou usar esse de garrinha, mas você também pode usar o botão imantado. Você pode colocar dois, cada um em uma ponta, ou um no meio também, igual eu tô mostrando aí pra vocês. E pra alça, eu vou usar também essas duas argolas mosquetões. Essa daqui é um tamanho PP, ela é bem pequena. E aí, eu vou usar essas duas argolinhas pra poder prender a alça. E a nossa bolsa, ela vai ficar com 24 centímetros de largura por 16 centímetros de altura. E esse é o resultado final da nossa videoaula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse modelo. Super prático, rápido de fazer, gasta pouco material, bem rapidinha mesmo. Então é isso, gente. Já deixa seu like aqui, comenta aqui o que você achou dessa videoaula. Deixa aqui também sugestões de bolsas e modelos que você quer assistir aqui no canal, que aí eu vou analisar todos eles com muito carinho, tá? Então é isso, nós nos vemos na próxima videoaula e tchau, tchau!